Espanhol Intermediário, videoaula 4. Olá! O assunto de hoje são os artigos definidos e indefinidos em espanhol. Mas afinal, o que são artigos? Os artigos são palavras que se referem a alguém ou alguma coisa variáveis em seu gênero, impondo-os ou não uma definição invariável. Quando impõem uma definição invariável, recebem o nome de artículo determinado ou artigo definido. Quando não impõem uma definição invariável, recebem o nome de artículo indeterminado ou artigo indefinido. Além disso, sempre antecedem um substantivo ou um adjetivo. Vamos começar então com artículos determinados. Artículos determinados. Artigos definidos. Vamos ao masculino. No masculino temos el no singular e temos los no plural. Ejemplos. El niño está llorando. El niño está llorando. O menino está chorando. Temos aqui então um artigo definido o na frente de um substantivo. El niño está llorando. O menino está chorando. Mais um exemplo. Este chico es el nuevo estudiante. Este chico es el nuevo estudiante. Este garoto é um novo aluno. Mais um exemplo. Los mejores coches son los más caros. Los mejores coches son los más caros. Os melhores carros são os mais caros. Aqui já temos um exemplo com o plural. Los na frente de um adjetivo que é mejores, significando os. Los mejores coches son los más caros. Os melhores carros são os mais caros. Mais um exemplo com los. Esos son los nuevos alumnos. Esos son los nuevos alumnos. Esses são os novos alunos. Temos aqui então los na frente de um adjetivo, novamente. Los nuevos alumnos. Vamos agora ao feminino. Feminino nós temos la no singular e temos las no plural. Ejemplos. Esta chica es la nueva estudiante. Esta chica es la nueva estudiante. Essa garota é a nova aluna. É o mesmo exemplo que tínhamos lá no masculino, a diferença é que trocamos o lo do masculino pelo la do feminino. Vamos agora ao exemplo do plural, com las. Las mejores ropas son las más caras. Las mejores ropas son las más caras. As melhores roupas são as mais caras. Temos aqui então um exemplo de um artigo definido feminino no plural, las, na frente de um adjetivo, mejores. Las mejores ropas son las más caras. As melhores roupas são as mais caras. Mais um exemplo. Estas son las nuevas alumnas. Estas son las nuevas alumnas. Estas são as novas alunas. Novamente ali, ó, o artigo definido feminino las, no plural, na frente de um adjetivo, nuevas. Vamos agora conhecer artículos indeterminados, artigos indefinidos. Começamos com o masculino. No masculino temos un no singular e unos no plural. Ejemplos. Un amigo verdadero llora contigo. Un amigo verdadero llora contigo. Um amigo verdadeiro chora contigo. Temos aqui então um artigo indefinido masculino no singular. Un na frente de um substantivo. Un amigo verdadeiro llora contigo. Outro exemplo. No tengo un sueldo fijo. No tengo un sueldo fijo. Não tenho um salário fixo. Aqui mais uma vez o artigo indefinido un na frente de um substantivo. No tengo un sueldo fijo. Agora um exemplo no plural. Tengo unos sueños muy extraños. Tengo unos sueños muy extraños. Tenho uns sonhos muito estranhos. A tradução aqui também poderia ser tenho alguns sonhos muito estranhos. Também poderia servir alguns aqui. E novamente aqui um exemplo.
de um artigo indefinido no plural masculino. Unos, na frente de um substantivo sueños. Vamos agora ao feminino. No feminino temos una no singular e temos unas no plural. Ejemplos. Una amiga verdadeira llora contigo. Una amiga verdadeira llora contigo. Temos aqui então um exemplo de um artigo indefinido feminino no singular na frente de um substantivo que depois ainda é seguido por um adjetivo. Una amiga verdadeira llora contigo. Uma amiga verdadeira chora contigo. Mais um exemplo. Soy una persona muy amable. Soy una persona muy amable. Sou uma pessoa muito amável. Novamente aqui, una na frente de um substantivo, persona. Agora, exemplos com o plural. Unas cosas pueden ser tocadas, otras cosas no. Unas cosas pueden ser tocadas, otras cosas no. Umas coisas podem ser tocadas, outras não. Temos aqui então um exemplo de um artigo indefinido feminino no plural. Unas coisas podem ser tocadas, outras coisas não. E na frente de um substantivo, coisas. Tengo unas amigas que valen millones. Tengo unas amigas que valen millones. Tenho umas amigas que valem milhões. Temos aqui então mais um exemplo com unas e mais uma vez na frente de um substantivo. Além dos artigos definidos e indefinidos, temos o artigo definido neutro, artículo determinado neutro. Esse artigo é o lo, que não tem plural e não antecede substantivos. Diferente do artigo definido e indefinido normal, que vem sempre antes de um substantivo ou de um adjetivo. Vamos aos exemplos. Ejemplos. Lo que más deseo es estar a tu lado. Lo que más deseo es estar a tu lado. Temos aqui então o lo, e como você pode ver, ele não está antecedendo um substantivo. Ele está antecedendo uma conjunção. A conjunção que. Lo que más deseo es estar a tu lado. O que mais desejo é estar ao teu lado. Mais um exemplo. Aqui então no exemplo anterior, eu tinha o lo na frente e agora aquela mesma frase ali eu vou fazer ao contrário para você ver como o lo pode ir lá para o meio também e vai continuar na frente de uma conjunção, sem estar na frente de um substantivo. Estar a tu lado es lo que más deseo. Estar a tu lado es lo que más deseo. Estar ao teu lado é o que eu mais desejo. Então, novamente aqui o lo lá no meio agora e na frente de uma conjunção que, e não na frente de um substantivo. Mais um exemplo. Lo peor es no hacer nada. Lo peor es no hacer nada. O pior de tudo é não fazer nada, ou a pior coisa é não fazer nada. Temos mais um exemplo com lo ali, novamente no início da frase, e dessa vez na frente de um adjetivo, novamente não antecedendo a um substantivo. Atenção! Praticamente não se usa artigo diante de nomes de pessoas, nomes de países, nomes de cidades. Porém, existem as exceções, como nos exemplos a seguir. Nomes de países e cidades. Esses países e cidades aqui, por exemplo, obrigatoriamente levam um artigo na frente. El Salvador, La Coruña e La Paz. Também podemos ter artigo antes de nome de pessoas, desde que refiram-se à filiação no plural. Por exemplo, Los Iglesias, Los González, Los Perón. Então aqui ele está falando da família Iglesias, da família González, da família Perón e, no caso ali, das pessoas que fazem parte dessa família. Los Iglesias, Los González e Los Perón. Também podemos ter artigos diante de nomes de países desde que estejamos qualificando o país. Exemplo, la Alemania ocupada, la Argentina de Perón, el antiguo Egipto. E se estivermos qualificando a pessoa, também podemos usar um artigo diante do adjetivo que está qualificando a pessoa. Como nos exemplos aqui. El sábio Gandhi,
el inolvidable Elvis e el infame Hitler. É isso aí por hoje, galera. Esperamos que você tenha entendido, que você tenha gostado. E nos vemos na nossa próxima videoaula com acentuação em espanhol. Bons estudos e até lá!